Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Quiz. Hoje vamos aprender tudo sobre as cartas de Pedro e João. São 32 perguntas divididas em duas partes que todo cristão deve saber. Você está pronto? Então vamos lá. Fique agora com a parte 2. Questão número 1. Pedro diz: porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo, Deus nos ama ou Ele nos salvou? Pedro diz: sejam santos, porque eu sou santo. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, versículo 16. Questão número 2. O que devemos evitar, pois elas estão sempre em guerra contra a alma? As paixões do mundo, as paixões do passado ou as paixões carnais? Devemos evitar, pois elas estão sempre em guerra contra a alma, as paixões carnais. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro 2, versículo 11. Questão número 3. Como a esposa deve ganhar o seu marido que ainda não obedece à palavra? Pelo modo de agir, pela sua beleza e afeto ou com palavras amorosas? A esposa deve ganhar o seu marido que ainda não obedece à palavra pelo modo de agir. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. 1 Pedro 3, versículos 1 e 2. Questão número 4. Como o marido deve tratar sua esposa, além de reconhecê-la como a parte mais frágil? Com obediência, com autoridade ou com respeito? Com respeito, assim o marido deve tratar a sua esposa. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, respeito, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3, versículo 7. Questão número 5. Segundo Pedro, o que representava as águas que salvaram Noé e sua família do dilúvio? Obediência, batismo ou fé? As águas que salvaram Noé e sua família do dilúvio representavam o batismo, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. 1 Pedro 3, versículos 20 e 21. Questão número 6. O que acontecerá com aquele que se humilhar sob a poderosa mão de Deus? Será exaltado? Será abençoado? Ou será perdoado? Aquele que se humilhar sob a poderosa mão de Deus será exaltado. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7.
Questão número 7. Quem foi preservado por Deus como pregador da justiça quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios? Moisés, Noé ou José? Foi Noé que foi preservado por Deus como pregador da justiça. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Segundo Pedro 2, versículos 4 e 5. Questão número 8. O caminho de qual profeta os falsos mestres seguiram após se extraviarem, abandonando o reto caminho? Balaque, Balaão ou Beor? O caminho do profeta Balaão os falsos mestres seguiram após se extraviarem, abandonando o reto caminho. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Segundo Pedro 2, versículo 15. Questão número 9. Pedro diz que não devemos esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, 10 dias ou 100 dias. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segundo Pedro 3, versículo 8. Questão número 10. Pedro nos orienta a crescer na graça e do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor, na salvação ou no conhecimento? Pedro nos orienta a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Pedro 3, versículo 18, diz: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Questão número 11. Que título é atribuído a Jesus Cristo quando pecamos, segundo João? Juiz, advogado ou misericordioso? O título atribuído a Jesus Cristo quando pecamos é advogado. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, versículo 1. Questão número 12. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. O que acontece com aquele que faz a vontade de Deus? Permanece eternamente, permanece na graça ou permanece fiel? Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2, versículo 17. Questão número 13. João escreveu: Nós amamos porque Deus nos amou primeiro, ordenou ou enviou seu Filho? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento,
Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, versículos 18 e 19. Questão número 14. João escreveu: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro perecerá, jaz no maligno ou está em pecado. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5, versículo 19. Questão número 15. O que devemos fazer com aquele que não traz a doutrina de Cristo? Devemos rejeitá-lo, ensinar a ele a verdade ou não receber em casa? Não devemos receber em casa aquele que não traz a doutrina de Cristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. 2 João 1, versículos 9 e 10. E agora vamos para a última questão, número 16. A quem João se referia quando escreveu: nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja? Diótrefes, Gaio ou Demétrio? Quando João disse: nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja, estava se referindo a Diótrefes. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeitos com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. 3 João 1, versículos 9 e 10. Muito obrigado pela sua participação. Comenta quantas questões você acertou e de onde você está vendo este vídeo. Deixe um like se você gostou desse desafio. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas aprendam a palavra de Deus. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado, Deus te abençoe e até mais.